Oi, gente, tudo bem? Cá estamos nós de novo. Na mensagem de hoje eu quero falar para vocês sobre uma coisa bacana que é todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, né? Uma oração que praticamente todo mundo sabe decor. Mas você já parou para pensar em como que você é visto pela oração? Ou como que nós somos vistos na oração que Jesus ensinou, ou seja, como Deus nos vê e e qual é o significado dessa maneira a qual ele nos vê, tá? Então eu quero falar com você hoje sobre isso. Desejo que esse estudo abençoe a sua vida. Eu sei que todo mundo conhece a oração de cor, mas quem quiser acompanhar no texto bíblico, ela está lá em Mateus, no capítulo 6, mais exatamente a partir do verso 9, nós temos a oração completa. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai poder acompanhar com a gente. Mas tudo muito legal e talvez nos ajude a lembrar como que nós precisamos nos posicionar diante desse Deus que tanto nos ama, que tanto se preocupa com a nossa vida. Sei que em momentos como esse que a gente está vivendo, em que a gente tem experimentado, ou pelo menos estado muito próximo, né, das pessoas sofrendo perdas, quer sejam perdas de entes queridos, quer seja a perda de suas posses, de um emprego. Tem sido um momento muito difícil para todo mundo, né? E pior ainda, eu acredito para vocês, é ficar imaginando como é que vai ser amanhã, né? Então, primeiro eu vou lembrar vocês daquilo que eu tenho dito sempre, de que numa situação que nem essa que a gente está vivendo, nos basta o dia de hoje, né? Então vamos fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Vamos viver o dia de hoje, vamos orar pelas necessidades de hoje, assim como nós vamos agradecer por todas as bênçãos de hoje, porque amanhã é um outro dia. Mas a oração do Pai Nosso, ela salienta muito esse aspecto do como Deus nos ama, do como Ele se preocupa conosco, né? E aí então surge essa questão, como eu disse para vocês, do como é que nós somos vistos. Já no início da oração, nós somos vistos como filhos. Olha lá, Pai Nosso, né? Quem é que chama Pai Nosso, senão o Filho? Então, na oração, em primeiro lugar, nós somos reconhecidos, nós somos vistos por Deus como filhos e filhos amados. Nunca duvide disso. Talvez você tenha já passado muitos momentos difíceis na sua vida, momentos até que levem você a pensar que Deus não foi bom com você por conta dessas dificuldades pelas quais você passou. Mas saiba do seguinte, Deus é bom, Deus é Pai, Deus age como um Pai, né? O amor de Deus é o amor de um pai por um filho, né? E todo mundo que está assistindo nesse momento, que tem filho, sabe o que isso significa. Quem não tem, tem uma ideia do que isso significa, ou seja, é um amor muito forte, porque mesmo quem não teve um filho, já foi filho, filha, sabe o que é que significa isso, né? Então, na oração do Pai Nosso, nós somos vistos. Em primeiro lugar, nós somos reconhecidos como filhos. O que isso significa? Ser filho, gente, é ser amado, ser filho é ser lembrado, ser filho é ser desejado. Então, da forma como Jesus nos ensina essa oração, ele está dizendo, olha, vocês precisam entender que são vistos como filhos, filhos com os quais Deus quer ter uma relação, filho com os quais Deus se preocupa, filhos com os quais Deus deseja
ter tempo junto, né? Que pai não quer ter tempo junto com seus filhos? Então a oração do Pai Nosso, ela começa com uma imagem encantadora, dizendo para a gente, olha, vocês não são qualquer tipo de pessoa, né? Vocês são vistos como filhos amados, como filhos de quem Deus cuida. Certa vez eu atendi uma mulher no consultório e ela foi abusada sexualmente pelo pai. E numa das sessões ela perguntou para mim assim, onde é que estava Deus naquele momento? Por que Deus não me livrou daquilo, né? E é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, porque na cabeça dela, Deus não podia ter permitido que aquilo acontecesse. E eu disse para ela, falei, olha, querido, você tem que entender uma coisa. Deus é coerente com aquilo que Ele nos deu. E Deus deu ao homem liberdade, né? E ao dar a liberdade ao ser humano de agir da forma como ele quiser, Deus não pode sair por aí desviando cada bala, né? Cada tiro de revólver, cada bala que é disparada de forma injusta. Deus não pode frear todos os carros dirigidos por um alcoólatra que coloca a vida das pessoas em risco. Deus não pode fazer com que uma pessoa gaste do seu dinheiro com generosidade, atendendo quem tem necessidade, quando a pessoa quer gastar com luxo. Então, há uma área da nossa vida na qual Deus atua, mas há uma área que é da liberdade dos homens. E em função dessa área da liberdade dos homens é que as coisas ruins acontecem. Mas qual é a promessa de Deus? E eu disse para ela, querida, entenda uma coisa, Deus não podia violar a liberdade daquele homem naquele momento, agindo de forma má e injusta. Mas eu tenho certeza absoluta, né? Você hoje é uma mulher adulta, ela sofreu aquele abuso com 11 anos. Eu disse, você hoje é uma mulher adulta e eu tenho certeza que Deus te acolheu no momento da sua dor, Deus amparou você, cuidou de você, ajudou você a crescer, a ter uma vida, ter uma família, um marido, filho. Ou seja, nem sempre Deus nos livra das coisas que acontecem que são próprias da vida, mas a promessa de Deus é de que Ele vai nos ajudar a superar e a seguir em frente, e é assim que a gente tem que viver. Então ser filho é um privilégio, como eu contei essa história para vocês, né? Diferente do pai terreno, dos pais terrenos, Deus é um pai perfeito, é um pai que não erra, é um pai que nunca abandona, né? Até se vocês quiserem entender melhor sobre isso, eu recomendo que você leia A Cabana, né? Que é um livro que explica de uma maneira muito maravilhosa, muito linda, como é que Deus nos socorre em meio às coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. O versículo seguinte, ele diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nesse versículo nós somos vistos de duas maneiras. Primeiro, como súditos, e depois como servos. Súditos de um reino, o reino de Deus. E o que significa ser súdito de um rei, né? Significa que somos protegidos por ele. Por exemplo, na época do regime feudal, os nobres e os reis construíam ali os seus castelos, e esses reis tinham seus servos. Qual era o compromisso do rei para com esses servos, para com esses súditos do reino? Era protegê-los, era livrar do ataque de exércitos inimigos, era permitir que eles plantassem e comessem do fruto da terra, enfim. Então aqui nós temos mais duas imagens bonitas de que nós somos vistos, além de filhos, como súditos do reino, ou seja, como protegidos do reino de Deus, e também como servos desse reino. O que significa o ser servo? Significa que
em gratidão a esse cuidado, a essa proteção, a esse abrigo que ser súdito desse reino me proporciona, eu sirvo a esse rei com gratidão no meu coração. Então a gente precisa sempre lembrar que o andar na fé nunca pode ser uma obrigação. O andar na fé precisa ser a expressão de um coração agradecido a Deus por tudo que Ele é, porque Ele é perfeito, porque Ele é bom, porque Ele é justo, e eu amo isso, porque o seu reinado é justo, e eu quero ser servo desse rei, eu quero servir a esse rei, porque eu estou alinhado com Ele, né? Porque eu estou junto com Ele, porque eu estou de acordo com os valores desse reino. Então aqui é muito bacana essa questão, né? De primeiro da proteção, do que o súdito é um protegido do rei, e também de servo, porque o servo é aquele que serve em gratidão por tudo aquilo que o seu rei tem colocado à sua disposição. Eu não sei quanto a você, mas eu sirvo a Deus com gratidão, não por obrigação. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu sirvo a Deus porque Deus para mim é insuperável, é maravilhoso, é perfeito, não há palavras para descrever a alegria que é servir a esse Deus, né, que nunca falha, que nunca erra, que nunca é injusto e que nos ama de uma maneira também que a gente não consegue descrever, né? No verso seguinte, nós somos vistos como necessitados, como pessoas que trazem necessidades, não é? O verso seguinte vai dizer: dá-nos hoje o pão de cada dia. Todos vocês sabem, as atribulações do nosso dia a dia são muitas, as contas para pagar, a comida para comer, a manutenção da casa, do carro, o transporte, a escola dos filhos, são tantas, os impostos, né? São tantas responsabilidades que recaem sobre as nossas costas, que nos colocam nessa condição de necessitados, né? Nós necessitamos do socorro de Deus para podermos dar resposta e sermos responsáveis no tocante a essas responsabilidades todas que nós temos, né? Então, nesse mundo, nessa vida que nós vivemos, nós vamos ter necessidades, e é por isso que o Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, né, de certa maneira, Jesus estava nos dizendo: olha, no tocante às necessidades de vocês, coloquem essas necessidades diante do Pai, não tenham medo de colocar diante do Pai. Diga: Pai, olha, essa é uma necessidade para mim, eu preciso disso, né? Me ajuda a ter forças para o trabalho, me ajuda a ter forças para conduzir minha família, me dê sabedoria para que eu possa viver com integridade. Então, quando a gente, se você pensar um pouquinho na sua vida, você rapidamente vai perceber que a sua vida é cheia de necessidades, que o viver nos traz muitas necessidades, e que Deus não esquece de nós nas nossas necessidades. Eu não sei qual é a necessidade pela qual você está passando hoje, mas tenha certeza de uma coisa: quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, Ele estava dizendo: não se acanhe, não tenha vergonha, coloque diante do teu Pai as tuas necessidades, e certamente Ele vai te socorrer da melhor maneira possível. Ele vai atender, Ele vai ouvir a sua oração. Mesmo coisas simples, mas que trazem alegria para o seu coração, se são uma necessidade, coloque diante de Deus e você vai ver Deus agindo. Essa é uma experiência que eu tenho na minha vida, de ver Deus me alegrando com coisas pequenas, com coisas que talvez para outras pessoas não sejam tão importantes, mas elas me trazem alegria, e eu acredito que Deus está preocupado com a sua alegria, principalmente quando a Bíblia diz que a vida com Deus é uma vida em abundância, e eu acredito que é o quê? É abundância de paz, é abundância de alegria, é abundância de satisfação, é abundância de felicidade. Então não se acanhe. Se você entende que tem necessidades nesse momento, coloque diante do Pai amoroso, porque
Ele há de responder, Ele há de trazer a alegria que você procura para o seu dia a dia. No verso seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós somos vistos como nós somos, pessoas imperfeitas, né? Nós somos esse barro amassado que o olheiro está, né, manipulando para transformar num vaso de honra. Nós somos seres em construção, em constante renovação. Hoje mesmo conversava com a minha esposa e dizia, poxa, como eu gostaria de ter sabido, né, lá no alto dos meus 20 anos, o que eu sei hoje, ter a compreensão da vida e das relações familiares como eu tenho hoje, porque hoje eu sou uma pessoa diferente de quando eu tinha 20 anos. Mas eu gostaria muito, né, eu acho que eu falhei muito, eu fui muito imperfeito na minha juventude. Eu acredito que isso é normal da juventude de todos nós. É época de dar cabeçada. E a gente às vezes fica nesse anseio de que, puxa vida, como eu gostaria de ter sabido naquele momento que eu sei hoje. Mas é isso, na oração do Pai Nosso nós somos vistos como nós somos, como pessoas imperfeitas. Eu tenho certeza que Deus nos vê como pedras preciosas que estão sendo lapidadas pelo seu amor. Então, não tenha vergonha dos seus erros, aprenda a pedir perdão e aprenda a perdoar. Tem uma lição bonita aqui, que é assim: não adianta pedir perdão para Deus pelas suas falhas, se você não perdoa as falhas que as outras pessoas cometem com você. Está aqui, ó, é só você ler o versículo. Perdoa as nossas dívidas como? Olha, perdoa as minhas faltas, assim como eu tenho perdoado as faltas dos outros. Então, cuidado. Às vezes nós somos muito precipitados a julgar e a condenar, a virar a cara, a criar inimizades, a nos sentirmos injustiçados porque alguém errou conosco e a gente esquece que a gente erra com os outros. Então vamos aprender esse assim como. Ó Pai, faz o seguinte, me perdoa nas minhas faltas, do mesmo jeito que eu tenho perdoado as pessoas que faltam comigo. Eu sei que não é fácil, né, gente? Eu sei que não é fácil. Uns tempos atrás, um rapaz veio aqui comprar alguns discos e já tinha comprado outras vezes, né? E eu confiei nele, entreguei a ele lá uma quantidade de discos. Era alguma coisa aí em torno de uns 4, 5 mil reais, e ele nunca mais apareceu. E aí a gente fica com raiva e fica pensando, poxa, que coisa injusta, o que eu vou fazer, né? E aí Deus diz, perdoa, né? A vingança pertence a mim, não é a você, perdoa. A você pertence perdoar. Se existir alguma vingança, a vingança vem do Senhor. Então não compete a mim a vingança, a mim compete o perdão, e é isso que eu vou fazer. Eu perdoei e coloquei na mão de Deus, e nem disse que queria que Deus o castigasse, não. A minha oração foi, Deus, perdoa essa pessoa, porque ela está andando em escuridão, ela não deve ter a noção do mal que ela está fazendo, trabalha na vida dela, derrama do teu amor na vida dela. Mas só para dizer para vocês que nós somos humanos, a gente fica chateado quando as pessoas erram com a gente, mas olha, você erra com os outros. Você pode nunca ter errado com a pessoa que falhou com você, mas com certeza você falhou com outras pessoas. E você deve ter falhado inúmeras vezes ao longo da sua vida com outras pessoas. Então abandone o papel de juiz e perdoe. Perdoe para você poder orar o Pai Nosso, para você poder dizer, Pai, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado os pecados e as falhas que as pessoas têm cometido comigo. No verso seguinte, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por fim, nesse último versículo, como que nós somos vistos?
nós somos vistos como pessoas frágeis, né? Nós somos vistos como pessoas frágeis, porque necessitamos do poder de Deus para viver, né? É isso que diz. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder. O Senhor é Senhor de tudo. E nós somos frágeis nessa nossa luta contra as forças espirituais do mal. Se não for a cobertura, a proteção, o zelo de Deus sobre a nossa vida, as nossas vidas, certamente nós vamos sucumbir, porque não há forças em nós para aguentarmos todo o peso, né, dessa luta espiritual, dessas investidas do maligno. Então, o que é melhor a gente fazer, né? A Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, você é frágil, você é suscetível de cair, você está suscetível ao mal. Então precisamos orar com confiança, precisamos reconhecer: sim, Senhor, nós somos frágeis, eu não sou um super-homem, eu não sou uma super-mulher, nós somos frágeis, eu admito isso diante do Senhor e te peço, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, Senhor, porque eu sou frágil, eu não sou impotente, mas eu sou frágil. Há uma cota que é minha, né? O livro de Tiago vai falar lá que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Há uma parte que é minha, por isso que eu falo que eu sou frágil, mas não sou impotente. Então eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, mas não significa que eu tenho força para lidar com tudo. Então eu preciso da guarida, do refúgio de Deus, para me guardar, para me livrar do mal, para não me deixar cair em tentação. Então é preciso que você reconheça a sua fragilidade, que você deposite a sua confiança no Eterno, para que Ele te livre daquilo que você não pode suportar. E certamente, se nós lembrarmos disso, né? Vou até repassar com você, olha, na oração do Pai Nosso, nós somos vistos como filhos. Ninguém pode ser mais amado que um filho. Não há como Deus não nos amar na condição de filhos. Somos vistos como súditos e servos desse reino, coisa que fazemos com alegria. Somos vistos como pessoas de muitas necessidades diante da vida. Somos vistos como pessoas imperfeitas, e de fato somos, assim como somos vistos como frágeis. Então, quando você for orar, lembre disso. Lembre disso para que a sua postura de oração esteja condizente com esses papéis. Em primeiro lugar, o papel de filho, a quem Deus nunca esquece, a quem Deus nunca abandona. E lembre-se do que eu falei, mesmo que você passe por momentos difíceis, por momentos de luta, de perda, de dor e de sofrimento, saiba que Deus vai nos ajudar sempre a superarmos, a vencermos, a sairmos vitoriosos, não importa que tipo de luta, que tipo de perda, que tipo de dificuldade nós estejamos vivendo ou nós venhamos a passar na nossa vida. Tenha essa confiança, tá bom? Fica aqui o meu desejo de que essa palavra abençoe a sua vida, de que ela te traga ânimo, de que ela traga paz ao seu coração. Outro dia também, conversando com a minha esposa, eu falava assim: não, nesse período de pandemia eu estou muito tranquilo. Eu tenho estado triste por tudo que tem acontecido, pelas perdas que as pessoas têm vivenciado, mas eu tenho vivido em paz, tenho vivido bem, tenho me sentido seguro, consigo dormir à noite, porque meu coração não está cheio de preocupações, meu coração está cheio de confiança em Deus, pleno da convicção de que seja o que for que Deus tenha para eu viver, eu quero viver e passar qualquer coisa que eu tenha que passar junto com Ele. Isso me dá muita confiança, eu espero que dê confiança também ao seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, que
você continue se cuidando, cuidando dos seus, orando pelo Brasil, pelos nossos governantes, orando para que o mundo se veja livre dessa pandemia quanto antes. Coloque o teu coração na generosidade, há muita gente precisando de ajuda, quer seja de alimento, uma cesta básica, um socorro para pagar uma conta de água, de luz, se você puder ajudar, ajude. Então precisamos de um coração generoso nesse momento e vamos continuar como igreja que somos a nos apoiar uns aos outros, a orar uns pelos outros, tá? Espero ver, né, vocês na live de quinta-feira. Tenho sentido a falta de alguns de vocês na live de quinta. Apareçam lá porque é um tempo para a gente estar junto, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa linda mensagem que a oração do Pai Nosso nos passa, nos colocando na posição de filhos, de servos, de necessitados, de imperfeitos, de frágeis. Precisamos nos reconhecer de fato como nós somos, para poder orar da maneira certa, para que a nossa oração não seja cheia de jactância, de arrogância, de prepotência. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o nosso lugar, a fazer o que está ao nosso alcance, mas também aprendermos a depender do Senhor como Pai para o nosso dia a dia, tendo a mais profunda convicção de que o Senhor nunca vai nos abandonar, porque um Pai perfeito como o Senhor jamais abandonaria um filho. Então, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que seja uma semana onde o Senhor nos livre do mal, onde o Senhor nos guarde nessas nossas lutas espirituais, nos livre dos homens maus, dos perigos desta vida, e nos ajuda a superar as coisas difíceis que temos de viver. Nós sabemos que o Senhor pode fazer isso por nós, e que essa seja uma semana produtiva, abençoada, seja uma semana em que o nosso coração esteja pacificado, apaziguado, tranquilo. Ajuda-nos a superar esse momento difícil pelo qual a gente passa. Ajuda as pessoas que perderam seus entes queridos. Ajuda todos aqueles que hoje estão enfermos, ou aqueles que estão numa fila esperando um leito, esperando o seu socorro, esperando oxigênio. Derrama da tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas e nos socorre, porque realmente, como diz a oração do Pai Nosso, somos necessitados, muito necessitados da tua graça, da tua bondade, do teu cuidado, do teu amor, porque o Senhor é a nossa única esperança. E, Pai, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor já tem caminhado conosco, o Senhor já tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor nunca se esquece de nós, e porque podemos experimentar dia a dia a benevolência, a generosidade e o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome santo e eterno. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a tua igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Um grande abraço, bom domingo, uma boa semana para todos vocês, viu? Deus abençoe.